Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, né? Dessa vez, faz muito tempo que eu não trago aqui um realmente vídeo, né? Só tô trazendo shorts e coisa, né? E cara, bom, eu quero falar aqui de futebol, né? Meu canal é de futebol, por que eu não posso falar? Então, ó, cara, um jogo, né, de futebol que poucos falam, mas que eu lembrei aqui, é sobre a Inglaterra e a França na Copa do Mundo de 2022. Cara, muito pouca gente fala sobre esse jogo, tá? Eu vi acho que uns 2 vídeos assim, ainda no finalzinho de 2022, sobre esse jogo. E, cara, esse jogo poderia ter mudado muito a Copa do Mundo de 2022. Porque pensa só, se a Inglaterra fosse ter passado, a Inglaterra ia pegar Marrocos, daí, pensa só, se a Inglaterra fosse ter ganho de Marrocos, ia pra final contra a Argentina, ia ganhar da Argentina e ia ganhar sua segunda Copa do Mundo da história, né? Ia ser em 2022 da Inglaterra e o Messi não teria a Copa do Mundo na carreira. O Harry Kane, o primeiro título dele seria logo justo uma Copa do Mundo. Pensa só, cara, que louco que seria. E tipo, uma coisa assim, né, que não, desse jogo daí ninguém mais fala, né. Então, lembrar desse jogo que o Harry Kane perdeu um pênalti, né, nesse jogo. Que teve 2 pênaltis. Um ele fez e um ele perdeu. O primeiro ele fez, o segundo ele perdeu. E cara, se ele fosse ter feito esse pênalti, mudaria muito a história, dessa Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo, cara. Pensa só, se a Inglaterra fosse ter ganho da França, ia ter ganho da Argentina na final e de Marrocos na semifinal. A Inglaterra seria a segunda campeã mundial, cara. Quer dizer, pela segunda vez na história seria campeã mundial a Inglaterra. E tipo, desde 1966, a Inglaterra não é campeã mundial, né? E só tem um título na história da Inglaterra, se eu não estou enganado. Que foi justo essa Copa do Mundo de 1966. Quer dizer, quando ainda tinha o Bob Charlton, né? O ídolo do Hendrick. E, cara, esse jogo teve um lance polêmico nesse jogo, tá? O árbitro era... Agora eu esqueci o nome do árbitro, mas ele era brasileiro. Tá, ele era brasileiro. E, tipo, nesse lance teve um jogo muito polêmico. Que o zagueiro francês, ele acho que foi tirar a bola do Bellingham e pensou que tinha cometido uma falta. Só que, tipo, todo mundo achava que o árbitro ia dar ou falta ou pênalti, porque era na entrada da área. E daí, o que aconteceu? O árbitro não deu nem falta, nem pênalti. E daí ficou por isso mesmo. Pensa só, se o árbitro fosse ter marcado esse outro pênalti, daí e o Harry Kane ia fazer um gol, daí o jogo já ia ficar 2-2. Daí, se ele fosse ainda ter marcado, se o Harry Kane ainda fosse ter feito o outro pênalti que ele isolou, né? Pensa só, o jogo ia ficar 3-2 pra Inglaterra. Daí a Inglaterra ia passar, Harry Kane ia ter feito um hat-trick, Harry Kane poderia ser o artilheiro daquela Copa e não teríamos o Mbappé metendo um hat-trick na final da Copa do Mundo, né? Que ele fez esse hat-trick. E, cara, esse jogo foi muito bom. Eu lembro que eu olhei um pouco dele. Mas o melhor jogo, sem dúvidas, foi da final, né? Que jogo espetacular. E o jogo da Inglaterra e da França foi decidido no detalhe. Não lembro quem fez o primeiro gol da França, mas o segundo foi aos 77 minutos com o Giroud, cara. E o primeiro foi aos 14, daí logo aos 27 a Inglaterra já empatou, né, com o pênalti do Harry Kane. Mas, cara, só digo uma coisa. Se a Inglaterra fosse ter passado, ou então aquele juiz lá fosse ter dado aquele outro pênalti, aquela falta, né, toda a história ia ser diferente, tá? E também...
Depois disso, o Harry Maguire, né, zagueiro do Manchester United em inglês, né, ele foi lá e colocou, acho que no Twitter, no Instagram, sei lá, que esse jogo foi muito roubado, que ele não sabia o que era, se era falta ou pênalti, mas tinha certeza que era alguma coisa. Mas é basicamente isso que eu tenho pra falar sobre esse jogo, né? E, cara, pensa só, se a Inglaterra fosse passado, ia pegar a Argentina na final, né? Ia passar de Marrocos e ia pegar a Argentina na final. Pensa só que jogaço que seria. Imagina se a Inglaterra fosse ainda ganhar. Primeiro título do Harry Kane seria uma Copa do Mundo.